Da Gerência de Riscos e Estratégia de Comercialização de Energia de Furnas, Centrais Elétricas, o senhor Tiago Felício de Souza. CEO da Ícone Energia, senhor Adriano Macedo. O presidente da Timos Energia, senhor João Carlos Melo. O coordenador de projetos da Enerfim, senhor Herbert Laier Júnior. O presidente da Tradner, senhor Valfrido Ávila. E o CEO da América Energia, senhor Andrew Stoffer. Com a palavra, o mediador desta plenária, senhor Sérgio Caetano Leite. Bom dia, outra vez, né? Vamos aí para a última plenária dessa 11ª edição do Fórum Eólico da Cartas dos Ventos, e sobre um tema que eu tenho certeza que foi muito aguardado, o Mercado Livre, né? Nós já percorremos ao longo desses 3 dias diversos temas: tecnologia, meio ambiente, arqueologia, história, ontem educação, e oportunidades para os jovens que estão ingressando no mercado. E hoje a gente vai falar do Mercado Livre. Antes tivemos o painel sobre financiamento e todas as instituições que estavam no painel, FINEP, Santander, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, BNDES, todos eles confirmando que já há linhas, já há investimentos para projetos de geração de energia eólica que tenham PPAs, ou contratos de compra, no Mercado Livre. Isso, de fato, é uma modernização. E agora vamos passar, então, a falar do Mercado Livre ele mesmo, né, em si. Primeira pessoa que vai trazer aí novidades para a gente é o Tiago Felício de Souza, da Gerência de Risco e Estratégia de Comercialização de Furnas. Então... Bom dia a todos. Estou aqui representando Furnas. Primeiro, agradecer o convite e parabenizar a produção do evento. Está muito interessante, bem plural. E, nesse sentido, como sendo o primeiro também, eu vou tentar dar uma pincelada geral, não vou me aprofundar, vou trazer mais provocação do que entrar muito no mérito. Então, o que eu vou falar hoje? Primeiro, eu vou fazer uma breve apresentação de Furnas, a sua atuação no setor elétrico, explicar um pouco da nossa visão de futuro, o que a gente está enxergando para o futuro, e os desafios e oportunidades que estão se formando nesse sentido. Aqui é um mapa de Furnas. Furnas atua majoritariamente na região sudeste e centro-oeste, mas a gente está olhando na expansão, principalmente aqui no Nordeste. A gente tem o potencial eólico aqui do Nordeste é conhecido e é uma fronteira para a gente. Aqui é onde é que a gente está na geração. A gente representa aproximadamente 1/4 da capacidade instalada do Sudeste e Centro-Oeste. Isso a gente está falando de empreendimentos tanto de controle próprio quanto de controle através de parcerias, né? E aqui um destaque no final, a gente tem aqui a Brasil Ventos. Eu vou entrar um pouco mais no detalhe disso, que é a nossa participação eólica, que ainda é muito incipiente por diversos fatores, apesar de a gente estar presente desde o primeiro leilão eólico em 2009. A Furnas participou, sagrou-se vencedora. Por diversos motivos, esses parques acabaram não entrando e hoje se tornaram projetos. Então, aí a gente atende aproximadamente 50% da população, 63% do PIB. A gente também atua na transmissão de energia, também sendo significativos, principalmente nos grandes troncos, na interligação Norte-Sul, nos grandes elos acima de 500 kV. Furnas participa uma parcela significativa. A gente representa aproximadamente 20% da extensão do SIM e 40% da energia do SIM, do Sistema Interligado Nacional, circula pela rede de transmissão de Furnas. Aqui a gente fala rapidamente da nossa participação eólica, né? Como Furnas, com
sendo majoritariamente hidráulico, participa da geração eólica através de uma empresa chamada Brasil Ventos, onde a gente detém, Furnas é 100% da Brasil Ventos, e dessa empresa a gente tem uma série de outras empresas menores, que são os parques. Um parque que está entrando em operação agora, no fim do ano, acredito que em novembro ele já esteja em operação comercial, é o Parque de Fortim, no Ceará, e a gente tem um outro portfólio de contratos de parques que foram descontratados há pouco tempo. Itaguaçu, da Bahia, Baleia, Acaraú, Punaú, Famosa 3, onde a gente tem participação de 49% a 98%. Aqui a localização desses parques, é claro, conhecimento de todos, o filé da geração eólica está no Nordeste. Então, a gente, pioneiros também desde 2009 participando, a gente tem esses projetos nessa região. Em azulzinho é só o parque que está entrando agora de 123 MB, os outros totalizam aproximadamente 800 MB em projetos. Essa é a nossa participação no setor elétrico, mas o que a gente está enxergando para o futuro? Né? Hoje nós somos geração hidráulica, e a hidráulica está se tornando um sinônimo de energia ultrapassada, o que a gente não concorda, mas a gente tem uma visão de futuro. O setor elétrico hoje está se transformando. Você tem o 3D mais E, né? A descentralização, a descarbonização e a digitalização são os principais drivers do setor elétrico no Brasil e no mundo. Você tem aí a entrada do consumidor na geração distribuída, a descarbonização é uma tendência, você tem um aumento significativo das fontes renováveis, a mobilidade elétrica está muito incipiente ainda no Brasil, mas é uma tendência de crescimento grande. O blockchain, tanto na descentralização como na digitalização, isso tudo cria novos produtos e serviços que a gente acha que são oportunidades muito boas. Isso tudo vai criar um futuro muito mais complexo, né? Claro, a gente está tendo uma descentralização grande e esse futuro vai ser para todo mundo. Esse futuro complexo vai ser para todo mundo. Tanto para o produtor de energia, porque ele vai ter geração em todos os níveis de tensão, na distribuição, na média tensão e na alta tensão. Você tem tanto para o transportador de energia que tem que acomodar as renováveis, a entrada das renováveis intermitentes, ele vai ter que lidar com isso. O comercializador de energia também vai ter um futuro mais complexo, e isso, na verdade, com o crescimento do mercado livre e a formação dos preços, e os preços horários, esse futuro mais complexo ele também traz oportunidades. Sobre a energia renovável em si, a gente enxerga um crescimento muito grande no interesse sobre a energia renovável, tanto aqui como lá fora, tanto porque as empresas têm se comprometido com índices de sustentabilidade. Se a gente tem associações como essa RE100, onde as companhias colocam esse compromisso público de estar 100% contratados em energia limpa, são associações estrangeiras, mas a gente vê que é uma questão de tempo até uma associação desse tipo aparecer aqui no Brasil. Você tem um mercado de certificados de energia renovável, os preços das energias renováveis estão bastante atrativos. E quando eu digo atrativos, eu não quero dizer só baixos, eu quero dizer que são atrativos tanto para os consumidores quanto para os produtores. E como é que a gente está vendo essas mudanças hoje aqui no Brasil? Como é que está acontecendo isso hoje aqui no Brasil? Lá atrás, em 2017, já foi até apresentado, a gente teve a CP33, que trouxe um fôlego, um respiro de mudanças, né? Que a gente estava com um mercado bastante travado, e a CP33 trouxe muitas novidades até demais para a gente conseguir absorver de uma vez. Isso tudo foi bastante discutido com a sociedade, muitas contribuições foram feitas, e agora em 2009 o Ministério emitiu a Portaria 187, que estabeleceu alguns grupos temáticos para dar um norte para o que a gente vai ter de mudança no setor. Desses grupos temáticos eu separei 2 que são de especial interesse para energia renovável, que é a formação de preços e a abertura de mercado. A abertura de mercado ela traz aqui
o acesso de níveis de tensão mais baixos ao mercado livre é uma condição sine qua non para você ter um mercado maduro e para você ter um mercado líquido. E a formação de preços, você ter preços críveis, preços que podem ser compreendidos pelos consumidores de todos os níveis de tensão e pelos vendedores, pelos geradores, isso também é uma condição muito importante para você ter um mercado adequado. Isso tudo que eu disse se resume mais ou menos nesse círculo virtuoso que eu tentei colocar aqui. Então, quando você tem preços mais críveis, mais liberdade de escolha do consumidor, com esse acesso mais alto, de tensões mais baixas, você tem estabilidade regulatória, você cria maior financiabilidade, por consequência você cria mais oferta e, por consequência, você tem mais liquidez e esse mercado fica cada vez mais maduro, mais adequado para todos. E quais são os desafios e oportunidades que a gente está enxergando nessa abertura de mercado livre? Eu separei 4 desafios, e eu coloco desafios aqui também muito inspirado no que a Francine colocou nos outros dias, que os desafios também são oportunidades, né? Não são obstáculos. O primeiro é a diferença entre os submercados. Boa parte da oferta de geração eólica no Brasil está no Nordeste, mas boa parte da demanda de energia está no Sudeste. Esses dois submercados, constantemente você tem diferenças de preço de curto prazo e o gerador acaba ficando exposto a isso. Isso é um desafio a ser tratado, seja de maneira contratual ou, enfim, alguma coisa nesse sentido. Você também tem o constraint off pela transmissão, é um problema que foi, nos primeiros leilões, né, no mercado regulado, isso era mitigado, mas nessa nova estrutura e tanto no mercado livre, isso, é claro, não faz parte das mitigações. A modulação que eu coloco aqui, na verdade, é porque a geração eólica ela não é controlável, né? Você, como gerador eólico, você não controla o quanto você vai gerar. Como é que você vai modular o seu contrato? Como é que você vai modular a sua entrega? E, por último, a TUST, né? Tarifa de transmissão. E aqui eu não coloco ela tanto como o desconto da energia incentivada, mas sim também como um risco de médio e longo prazo no recálculo dessa tarifa, que periodicamente é recalculada e você pode ficar exposto a uma diferença, né, como empreendedor. Então, qual é a mensagem? Você tem um aumento da demanda com preços mais atrativos e um correto gerenciamento dos riscos, você consegue criar produtos mais adequados para os seus consumidores, sejam eles intermediários, comercializadores ou consumidores finais. E aqui um último ponto sobre o financiamento, que foi o painel anterior, não quero entrar em nenhum detalhe muito profundo disso, porque já foi discutido, mas eu separei 2 arranjos básicos de financiamento, onde você tem um primeiro arranjo, onde o gerador ele vende o seu contrato para um comercializador, que pode ser ele mesmo, e então o financiador ele enxerga esse risco dessa transação, né, desse comercializador ou pool de comercializadores. E no segundo arranjo, você tem um gerador vendendo diretamente para o consumidor e o financiador, então, ele enxerga o risco desse, é claro, além de todo o risco do completion do projeto, também o risco do contrato. Nesse segundo arranjo, a gente vê um ponto interessante, porque é nesse arranjo que o consumidor consegue também fazer garantir que está sendo atendido por energia renovável e poder agregar esse valor à sua marca. Então, basicamente é isso. Encerro aqui. Passo a palavra. Só lembrando que há um WhatsApp para colocação de dúvidas. Quem colocar dúvida, no final das falas, a gente abre para responder. O próximo vai ser o senhor Adriano Macedo, ele é CEO da Ícone Energia. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, no meio de amigos, o Andrew, o Valfrido, o João, o Herbert, o Tiago, e eu vou tentar dar
um recado um pouco diferente, tá? Nesse momento agora, onde o mercado regulado ficou meio escasso, a gente tem recebido lá na empresa muitos investidores com o objetivo agora de fazer investimentos no Mercado Livre, né? E aí começam logo me perguntando, quanto é a tarifa no Mercado Livre? Poxa, o Mercado Livre não pratica tarifa, pratica preço, né? Então, o que eu percebo que é uma visão ainda um pouco muito limitada e muito míope ainda do Mercado Livre, para aqueles que têm a intenção de investir nesse mercado, tá? Então, assim, eu vou tentar colocar aqui, não falar um pouco das oportunidades, mas, assim, do paradigma ainda que tem que ser quebrado para se investir no Mercado Livre, para quem sempre investiu no mercado regulado, tá? Bom, então, a gente vai falar um pouco das oportunidades do setor elétrico a partir do fornecimento do Mercado Livre, né? E, como eu falei antes, eu acho que tem que ser quebrado antes um paradigma, né? O Mercado Livre é outro mundo, né? É um outro mundo um pouco diferente, né? E que eu vou tentar apresentar aqui, o fornecedor ainda não está preparado para ele, né? O fornecedor, o produtor de energia, tá? Então, vamos lá. Existe uma tríade a ser superada entre quem produz e quem consome, que é preço, prazo e volume, tá? O produtor sempre quer vender pelo maior preço. O consumidor final quer comprar pelo menor. O prazo, o produtor quer sempre vender pelo maior prazo. E o consumidor, dentro do prazo que ele acha que vai existir. Poxa, será que meu negócio vai existir daqui a 4 anos? Por que é que eu vou comprar energia para 10? Então, ele só quer comprar para o prazo que ele acha que vai existir. O produtor não, quer vender pelo prazo mais longo possível. Volume, o produtor quer vender todo o volume que ele produz. O consumidor só quer comprar o que ele consome, ele não quer conviver com sobras e déficits. O negócio dele é outro. O negócio dele é pão, é quarto, é sala. Ele tem um outro negócio, né? Ele não vai trazer para dentro do negócio dele um risco de um insumo dele para conviver com sobras e déficits desse insumo, tá? Então, existe essa tríade aí a ser superada. Esses dois agentes, eles não se bicam, né? É difícil você chegar a um negócio, o produtor vendendo energia direto para o consumidor. No setor elétrico, existe uma coisa mais agravante, que é o produto. O produto que o gerador elétrico produz, o consumidor não compra, tá? O que eu sempre está no slide aí, é como se o gerador eólico produzisse energia triangular e o consumidor energia quadrada. Eu sempre digo que o produtor, ele fabrica televisão preto e branco, mas o consumidor quer televisão colorida, LED de última geração, tá? Então, há esse abismo a ser superado, né, no Mercado Livre, que o produtor vai ter que aprender como lidar com essa tríade aí, com esse problema, tá? Bom, vamos agora para um caso real. Eu estou pegando aí um gerador de 100 megas médios, aqui no Nordeste eólico, tá? Essa curva em preto é a curva de geração dele, é o que ele produz. Isso de 2013 até 2018, tá? Isso aí em megawatt-hora. A curva em amarelo é o que o consumidor quer comprar, tá? E ainda mais, ele quer comprar um volume e ainda quer uma flexibilidade, que são as linhas vermelhas, né? Todo mês ele quer uma flexibilidade para consumir. Então, só de cara, vocês observam que o produtor, o que o gerador eólico produz, o consumidor não compra, tá? Bom, mas o que acarreta, então, né? Qual é o risco que acarreta aí nessa divergência, né, de produto? É a exposição no mercado de curto prazo, né? A exposição ao PLD, que é o preço de liquidação de diferença, que é um bicho que vai de 40 a 500 e tantos, né? Que depende de afluência e, assim, você controla, mas é um risco muito alto. Bom, as barras em vermelhas é a exposição negativa, né? Foi quando o gerador vendeu energia e não produziu. As barras em verdes é o que ele produziu a mais do que ele vendeu, né?
Então, a gente chama isso de balanço. Então, ele vai ter, ao longo do ano, balanço negativo, ele está exposto ao PLD, e balanço positivo, que ele também vai estar exposto ao PLD. Tá, vamos valorar isso, né? E aí, vamos entender um pouco esse gráfico. Eu fiz uma simulação do passado, óbvio que o passado não serve para muita coisa, porque o futuro, a forma de o mercado ser operado vai ser diferente. Mas, assim, se esse gerador tivesse vendido aquela energia, qual o risco que ele teria de exposição no mercado de curto prazo, né? As barras em cinza, isso aí está tudo em reais, tá? As barras de cinza são valoradas pelo lado esquerdo, é a exposição mensal, e o gráfico em área é o acumulado dele, né? Então, vocês percebem que, ao longo do ano, ele tem uma exposição muito alta, chegando até a anos de 15 milhões de reais, né? Que o cara estaria exposto durante o ano. Quer dizer, ele vendeu energia, mas a sua venda, a sua margem seria corroída por uma exposição que ele teve no mercado de curto prazo, que lhe custou 15 milhões de reais, né? O consumidor não compra isso. O consumidor não quer esse risco dessa variação toda. E muito menos também o gerador, né? Que ele tem uma dívida a ser paga, né? Ele tem que ter um fluxo de caixa constante, uma previsibilidade de receita. Então, como é que esse negócio gira, então, né? Então, qual é o recado que eu estou querendo dar aqui? É que esse negócio só gira com o agente de comercialização. Então, assim, as oportunidades que eu acho que o setor eólico tem no Mercado Livre é exatamente o fortalecimento das comercializadoras, tá? Porque é ela que vai tirar o risco do gerador, que vai também tirar o risco do consumidor, e vai fazer toda a gestão de balanço, lastro, diferença de preço de supermercado, representação na CCE, quer dizer, todo esse risco que o gerador não quer correr, e nem muito menos o consumidor, ele vai ter que ter consolidado, vai ter que ser consolidado na comercializadora. Então, basicamente, era esse recado que eu tinha que colocar aqui, é que, efetivamente, as oportunidades no Mercado Livre para os agentes de geração eólica tem, mas a necessidade de ter uma comercializadora ao seu lado, seja ele mesmo ter uma comercializadora, ser parceiro, investir, né? A forma não tem uma solução real desenhada, né? Mas a necessidade da comercializadora imperiosa no Mercado Livre. Ok? Muito obrigado. O nosso próximo palestrante é o João Carlos Melo, da Timos Energia. Bom dia a todos. Vou falar um pouquinho numa visão ampla aqui do Mercado Livre e trazer a experiência nossa de estar atuando no Mercado Livre há muito tempo. E aqui eu lembrei com o Dr. Valfrido, que está na mesa também, que a gente realizou a primeira migração no Mercado Livre em 98, né? Já se faz em 20 anos. E eram consumidores grandes. E hoje em dia a gente tem uma outra prática, que são consumidores menores, mais pulverizados, enfim, é um trabalho um pouco mais complexo que é daquela época. Mas, enfim, graças a Deus o Mercado Livre surgiu lá em 98, a lei é de 95, e a amplitude desse mercado, a tendência é crescer. É isso que eu vou falar com vocês e as dificuldades para enfrentar isso, tá? Então, basicamente, só lembrar para aqui, os projetos contratados no A-6 agora, que vai ocorrer no final do ano, tem 100 GB de capacidade para concorrer, dos quais 25% está no foco na eólica. E desse portfólio de eólicas, a gente tem cerca de 90% na região Nordeste, e aqui e desses 90%, 30% no Rio Grande do Norte. Então, é bem interessante a vocação eólica aqui do Nordeste, e isso é notável pela eficiência, pela qualidade dos ventos e pela produção de energia que vocês trazem para nós, tá? Então, de alguma forma, 100 GB. Mas a pergunta e aí o vendedor, né? E o comprador? A expectativa nossa para esse leilão A-6 é bem pequeno, a demanda, tá? É de 500 a 600 mega médio. Aí você fala, mas tem isso tudo para concorrer? Tem isso tudo para concorrer. Então, e onde é que eu vou vender o projeto? Eu posso essa pergunta, né?
E aí a gente vai falar sobre a ACL exatamente isso. A motivação surge daqui. E isso vai ser recorrente, tá, pessoal? As distribuidoras não estão com o seu mercado crescendo, elas têm um risco enorme de ficar supercontratadas como já estão, então elas não vão ser compradores. E aí, mas alguém fala, não, mas o governo vai obrigá-las a comprar. Não, não pode obrigá-las a comprar. Então, o fato é que o mundo está mudando, tá? Então, aqueles leilões com 20 anos de contrato vai mudar, tá? Então, basicamente, isso está se percebendo já na Renováveis, nos leilões anteriores, tá? Aqui a parcela de garantia física de eólica e solar, que foi negociada nos leilões, e a parcela que foi vendida em contrato para o regulado, para as distribuidoras, e outra parcela que não foi vendida, tá? Aí vocês percebem, o vermelhinho é o ACL, ou seja, a tendência é que os projetos deixem uma parcela significativa dessa garantia física no mercado livre. Por quê? Porque o volume de compra foi pequeno, ou porque o preço de competição estava muito alto, uma série de desestímulos à venda no ACR, que apareceu o ACL. Tá? Então, as razões são esses dois gráficos que a gente tem apresentado para vocês. Isso é inegável que é um movimento que veio para ficar. Tá? Eólicas na ACL, o gráfico anterior era solar e eólica, agora um foco apenas em eólicas no ACL. Hoje existem cerca de 4,6 GB, daqueles 15, 4,6 GB de eólicas no mercado, 15 já em operação, tá? Mas tem quase 20 em operação, somando operação e construção, 4,6 já estão voltados para o mercado livre, em operação ou em construção. Tá? A geração em janeiro, só para ter uma ideia, daqueles projetos que estão rodando, cerca de 1 giga médio foi dedicado ao mercado livre. Isso são números da CCE, tá? E a verdade está aí, ou seja, tem 1 giga médio que já está girando no mercado livre, vindo de contratos de geração eólica, tá? Bom, e o ACL contribuindo para a expansão da geração renovável, tem aqui alguns players que já estão se movimentando no mercado eólico, como Honda, Heineken, Loral. Isso são informações públicas, né? Então eu posso compartilhar com vocês vão ter acesso. O Banco do Brasil, que estava aqui anunciando como financiador, ele também está como tomador de energia. Tá? Então, essa é uma tendência. Então, o movimento do consumo está sendo por buscar as energias renováveis. A pergunta é, mas por que nunca foi assim? Porque as renováveis estão mais baratas. Ou seja, o consumidor quer comprar energia mais barata. Então, a atratividade da eólica e da solar está sendo o preço. É inegável. Tá? E a tendência de queda de preço também é o futuro. Portanto, temos aí essa oportunidade dos consumidores cada vez mais interessados na energia. Eólica é um caso e a solar está vindo agora na sequência. Tá? E por que a CL? Né? A pergunta que a gente fez para vocês, a gente trabalhou aí anteriormente contigo, apresentando gráficos aqui, o ACL, os leilões de energia nova estão apresentando valores mais baixos, cada vez mais baixos. Os volumes de compra têm sido pouco significantes, então a competição está muito alta. Aí eu exemplifiquei aquela primeiro slide com 100 GB para concorrer para 500 mega média, né? Então é por aí. Tá? E lá também está dizendo, olha, existem projetos. Tá? Então, eu tenho projetos para fazer. Tá? Então, a CL está crescendo de forma contínua com essas novas migrações, em grande parte dos especiais. Tá? E hoje são os números da CCE também. O que eu tenho de consumidores convencionais, meio estacionado, né? Convencionais, aqueles, hoje, acima de 2.500 kW instalado. Né? Era 3, agora em julho passou a ser 2.500, indo para 2.000 agora em janeiro. Tá? Então, são os convencionais que podem comprar de qualquer fonte. Já os especiais só podem comprar de fontes renováveis, fontes incentivadas, dos quais são as renováveis. Tá? Então, basicamente, quem está crescendo muito são os especiais. A indústria, que está ali embaixo na amarela, está meio parada pelas relações de política econômica que a gente está percebendo, enfim, tem uma série de... Mas o amarelo pode ser que cresça também. Tá? Mas é inegável que o outro é o que está crescendo. E, basicamente, isso está atraindo
Eles estão crescendo porque a tarifa do regulado está muito alta, a tarifa da distribuidora está muito alta, e estão buscando essas fontes renováveis. E a eólica se destaca nisso. Por quê? Por causa do preço que você tem por trás da fonte. Tá? Aqui, os desafios da eólica no ACL. Tá? Aí, isso é a parte ruim da história. Tá? É tudo maravilhoso, tem um mercado, é ótimo, mas temos dificuldades a enfrentar. Isso é óbvio que a oportunidade surge e o desafio está aqui. Tá? Eu tenho dificuldade de realizar contratos de longo prazo, a financiabilidade fica mais complexa para esses projetos novos, não significa que não exista. Tá? Ou seja, eu não tenho aquele contrato de 20 anos, que é um recebível de uma concessionária de serviço público, enfim, aquele que os bancos adoram, né? Mas agora está mudando. Tá? As questões comerciais são mais complexas, como foi colocado anteriormente. Eu tenho risco sobre o mercado, tenho mudança na precificação do atual semanal para horário, eu tenho modulação sazonal do contrato, que não é simples, ela não está casada com a produção da eólica, garantias financeiras, dentre outras. Tá? Ou seja, é mais complexo, sim. Tá? Então, fazer um contrato no Mercado Livre é mais complexo, porém, tem solução para isso. Tá? Não é, eu estou só fazendo uma comparação com a vida anterior. A vida nova é mais complexa, mas existem desafios e oportunidades. A autoprodução também está se tornando uma realidade para os consumidores de médio porte. Quando eu falo médio porte, a autoprodução era para os consumidores de 100 mega, 200, e o que tem nos procurados é consumidores de 10 mega. Ou seja, mudou um pouco o patamar. E por que mudou o patamar? Porque existe não a necessidade enorme de investimento numa hidrelétrica, por exemplo, mas eu vou investir num parque de 30 mega, 60, e o preço competitivo. Então, a lógica está por aí, a mudança de rumo está por aí. Tá? Então, ela também é uma realidade, é uma oportunidade. A estruturação é muito mais complexa que o contrato bilateral, que tem a questão societária e tal, mas, pessoal, é complexa, mas tem solução. Tá? O mercado também é pulverizado e heterogêneo em termos de necessidades de contratação. Ou seja, eu não vou vender um blocão de 1 giga naquele ano, naquele mês. Tá? Não vou. Esse 1 giga eu vou ter que separar em pequenos pacotes, porque a necessidade é heterogênea. Você precisa comprar num dia, o outro precisa comprar daqui a um ano, enfim, esse é o mercado. Não é igual as distribuidoras que compram aquele pacotão. Tá? Então, isso dificulta um pouquinho mais. Tá? A percepção de preço, risco e capacidade financeira. Gestão de contrato, existe uma visão operacional mais intensa e detalhada para um número maior de clientes, e por isso que as comercializadoras estão prontas, a gente também faz esse serviço de gestão de contrato, porque a gente entende que o produtor de energia está mais focado em a sua performance. Depois, essa questão contratual ficaria em segundo plano, que é tão importante quanto produzir energia. Tá? Outro desafio é a competição com as fontes convencionais. Vai estar mais presente com essa liberação mais ampla do mercado. O mercado convencional está sendo liberado. Hoje é 2.500 kW, 2.000 a partir de janeiro, e existe agora a CP 77 do MME, dizendo, olha, a minha perspectiva é baixar para 2.000, 1.500 em 21, o 2.000 vai para 1.500 em 21, 1.000 em julho de 21, 500 em 22. Tá? Então, o sinal é esse, vai baixar. Tá? E com potencial retirada dos subsídios na competição, ela vai ser mais acentuada. Então, você vai concorrer, você eólico vai concorrer com Belo Monte. Esse é o recado que está dado aqui. Tá? É evidente que, enquanto tiver o subsídio no fio, você tem uma vantagem. Tá? E essa vantagem está aqui demonstrada. Isso é uma perspectiva de preço que a gente tem, isso a gente levanta, isso aqui não é simulação, isso aqui propostas realizadas no mercado. Em cima está a convencional, embaixo é incentivada. A diferença, vocês vão perceber ano a ano, é a diferença do spread do fio. Tá? Isso existe. Tá? À medida que tirarem esse subsídio, pode ser que não exista, mas isso são preços realistas que estão aqui para vocês, então isso é um desafio também. Tá? Então, considerações finais, essa é uma realidade que vai ser enfrentado com uma oportunidade. A mensagem para vocês, olha, é difícil, é mais complexo, mas tem que ser enfrentado, tá? Senão você vai ter que competir naquele 100 GB contra 500 mega, tá? Existe mitigação de risco,
financiabilidade, contratos de sustentação, linhas especiais com prazo mais curto, debêntures, isso foi apresentado aqui na mesa anterior. Riscos comerciais, contratação de terceiros, geradores para mitigação, eu posso fazer isso, tá? Então, eu posso contratar terceiros para mitigar esse meu risco, que foi a sugestão anterior. Autoprodução, eu crio um portfólio de clientes e estruturas societárias adequadas, ou seja, uma vez criado, eu saio na praça com o meu folder dizendo, olha, eu tenho isso para você, tá? Então, facilita. Gestão de portfólio, a contratação de comercializadores, empresas especializadas em gestão, é a nossa sugestão. E competição com as convencionais, enquanto houver o subsídio, essa competição é mais fácil, tá? Mas com a redução de CAPEX e OPEX das renováveis, as incentivadas vão estar mais competitivas. Hoje, de preço final, a eólica bate Belo Monte, tá? Vamos ser a melhor hidro. Então, vocês estão na frente, pô. Então é isso aí. Vá à luta e compita. Esse mercado vai ser livre e as eólicas têm que estar preparadas para essa realidade comercial. Muito obrigado. Vamos passar agora para o Herbert, coordenador de projetos da Enerfin. Bom dia a todos. Para mim é um prazer enorme estar participando do 11º Fórum. Queria cumprimentar primeiramente a organização por esse belíssimo evento, assim como os colegas da mesa. Para nós da Enerfin é um lugar muito especial, porque há 2 anos atrás foi a partir desse fórum que nós fizemos os primeiros contatos aqui no Estado, que deram a possibilidade da empresa realizar investimentos em energia eólica que atualmente estão em curso no município de São Bento do Norte. Tá? Esse investimento também tem tudo a ver com o Mercado Livre, porque foi derivado de um leilão da CEMIG que aconteceu em 2018, que foi o primeiro leilão de compra incentivada dessa concessionária com contratos de longo prazo. Tá? Então, a ideia aqui é apresentar para vocês um pouquinho da nossa empresa, mostrar um pouquinho do nosso trabalho e o que a gente pensa que dá para fazer daqui para frente com o Mercado Livre e Mercado Regulado. Controle, por favor. Bom, a Enerfin ela é uma subsidiada do grupo Elecnor, é um grupo espanhol já bem conceituado no mundo, com 4 grandes áreas de atuação: energias renováveis, concessões, novas tecnologias e infraestruturas. E dentro da área de renováveis, a Enerfin que encabeça esses investimentos. A gente tem mais de 60 anos de existência e presença em 50 países com mais ou menos 13 mil empregados. Tá. A Enerfin é considerada hoje uma desenvolvedora integral de projetos, né? A gente faz desde a prospecção com os proprietários até a operação final durante toda a vida útil do parque, passando pela supervisão de construção, gestão da operação, questão de financiamento e tudo mais. Aqui um pouquinho do nosso portfólio de projetos, né? Nós já estamos hoje atualmente com 920 megawatts de projetos em operação, isso é um número, né, considerável já. Temos presenças em diversos países, principalmente aqui na América Latina. Hoje já somos maiores fora da Espanha do que na Espanha, até por uma questão geográfica. E no Brasil a nossa presença ela se deu primeiramente no Rio Grande do Sul, né, quando do Proinfa, lá em 2004. Então, para quem não sabe, eu acho que a Enerfin foi a empresa pioneira no país com a implementação do complexo eólico de Osório. E por muito tempo a gente ficou lá, né? Por questões aí de infraestrutura, sobretudo da transmissão, se dificultou um pouco a viabilização de novos projetos também lá no litoral gaúcho, e pela competitividade que os projetos aqui do Nordeste começaram a apresentar, se fez necessária a nossa migração para cá também, né? Então, lá no Sul a gente tem 318 megawatts de operação em Osório, 57 em Palmares do Sul e mais 900 megawatts de projeto na carteira. E aqui no Nordeste, a gente já está com 170 megawatts de projetos em construção, que são provenientes
do leilão de energia da CIMIC, que é Mercado Livre, né, do leilão do ano passado também do A-6, leilão regulado da ANEEL, e outros megawatts que a gente também está ainda avaliando que tipo de comercialização a gente vai dar, mercado curto prazo, Mercado Livre. Esse aqui é um pouquinho do nosso cartão postal, né, a gente já tem 13 anos de experiência em operação, talvez não somos mais os maiores, mas talvez ainda somos os mais experientes pelo prazo de operação. E queremos fazer aqui no Rio Grande do Norte, se não projetos mais bacanas, pelo menos projetos dessa característica que é Osório, né? Eu digo que, para quem não conhece Osório, né, tem que conhecer. Existem, dentro do setor elétrico, duas grandes obras, na minha opinião. Uma é Itaipu, para as hidrelétricas, e para os parques eólicos é Osório. Né? Em 2014, a gente inaugurou um centro de visitação que está aberto 6 dias por semana e é grátis. Então, no ano passado, a gente vislumbrou aqui um mercado bem promissor, já bem desenvolvido, e tomamos a decisão de começar as medições e desenvolver um projeto, que hoje já está em curso. Né? Esse é o projeto de São Fernando, né? É um projeto que hoje vai atingir seguramente mais que 300 megawatts, porque a potência ela nunca é concreta, porque todo ano tem máquinas novas com capacidades novas, e isso vai fazendo que o projeto se vai auto-atualizando. Né? Agora, vou trazer para vocês um pouquinho do Mercado Livre Energia Eólica. Essa é um slide que eu montei com dados que a gente pegou da Beólica. Então, se observa que já desde 2013, 2014, já havia o interesse das eólicas em investimento para o Mercado Livre, ainda que muito mais devagar que o mercado regulado. Então, atualmente, hoje a gente tem mais ou menos uns 1.500, 1.450 megawatts em operação, né, que representa praticamente 10% da capacidade instalada no Brasil. Então, isso mostra que existe um grande nicho ainda de migração do mercado regulado para o mercado livre para as manutenções da matriz. Né? E já teria mais ou menos uns 2.500 megawatts de capacidade contratada viabilizada no Mercado Livre. Dentre esses, os nossos também. Né? Aqui mostra também um pouquinho da estratégia das empresas geradoras frente aos leilões da ANEEL. Né? Eu citei aqui os últimos 5 anos, né? A gente teve 9 leilões, e a gente pode observar que a exposição dos geradores da parcela destinada ao ACR e o ACL, ela vem cada vez diminuindo, né? Até 2014, a gente via massivamente que todos os geradores praticamente alocavam toda a sua garantia física no ACR, e a partir de 2016, os geradores começaram já a buscar também uma parcela no ACL, né? E devido ao quê? Né? Praticamente devido à baixa dos preços, né? A baixa da demanda também, né? Por questões políticas e econômicas, a gente observou que o Brasil enfrentou nesses últimos anos, que fez com que a tarifa de energia, o preço da energia, tivesse uma diminuição bastante brusca, fazendo que as empresas de geração buscassem alternativas para capitalizar os seus recursos. Né? Bom, aqui eu pautei algumas considerações aí sobre o Mercado Livre do ponto de vista geral, que eu acho importante a gente discutir aqui, até para alinhar algumas coisas. Né? Essa semana aí o Mercado Livre completa 21 anos de existência no Brasil, então não é um mercado novo, né? Talvez para as eólicas isso seja um pouco novo, mas é um mercado que já existe há bastante tempo, né? Foi criado por uma lei em 95 e introduzido em 98. Né? Então, a Abracel, em comemoração a esse feito, ela publicou uma carta pública que ela pontuou 21 pontos, mas que eu vou citar alguns só para não ficar tão pesado. Né? Já existem 6.500 consumidores livres no sistema brasileiro. Né? A economia média, né, de um consumidor cativo, quando ele migra para o livre, fica em torno de 29%. Então, vocês podem observar que tem um grande incentivo, né, da migração do mercado cativo para o mercado livre do ponto de vista do consumidor. Né?
80% da indústria hoje ela já opera dentro do Mercado Livre, né? Então é um mercado que realmente já faz uso desse tipo de negociação. E 30% da energia hoje consumida no Brasil, ela é consumida através do Mercado Livre também. Tá? E o Mercado Livre hoje também ele se dá praticamente por fontes renováveis, né? E tudo por uma questão do preço. Tá? E também o Ibope fez uma pesquisa que mostra que 80% dos consumidores gostariam de poder escolher de quem comprar essa energia, né? Assim como acontece com as telecomunicações, que a gente hoje pode escolher de quem compra internet, de quem compra telefone, o consumidor também gostaria de ter essa possibilidade com a energia elétrica, né? Algumas considerações aqui sobre o mercado, né? Eu acho que o Mercado Livre, sim, ele passa como agente para manutenção da matriz de energia elétrica, né? Não vai se dar só agora para o mercado regulado, é um caminho sem volta. Tá? Acho que o Mercado Livre ele tem que ser amadurecido e é por esse caminho que a manutenção da matriz vai se dar, querendo ou não. Tá? Ele é um modelo muito mais alinhado com a economia, onde é uma relação muito comprador-vendedor, ou seja, não tem um agente planejador aí no meio que possa estar fazendo algum erro ou deixando uma distribuidora sobrecontratada ou subcontratada que, por sua vez, passa esse prejuízo para o consumidor final, né? Então, é uma relação muito mais direta, né? E ainda tem como um dos grandes pontos para serem amadurecidos a questão da financiabilidade, né? Ainda que já existem vários contratos financiados para projetos de geração no Mercado Livre, ainda se comparados às condições que eram apresentadas para o mercado regulado, ainda tem uma diferença bem significativa que a gente, de alguma maneira ou outra, tem que encontrar soluções para mitigar essas questões. Bom, acho que com isso eu concluo a minha apresentação. A nossa próxima contribuição vai ser dada pelo senhor Valfrido Ávila, que é presidente da TRA e da IDNE. Bem, bom dia a todos. Quase boa tarde já. Sempre para mim, falar do Mercado Livre é uma oportunidade prazerosa, principalmente aqui no Nordeste, já estive aqui várias vezes, e é um lugar assim do Brasil, né, abençoado em termos de Mercado Livre, né? Nós começamos o Mercado Livre no Sul, mas se não fosse a força da Chesf, né, e comprar essa parada na época, lá nos idos 2001, 2002, 2003, com seus leilões para o Mercado Livre, esse Mercado Livre não teria andado. Essa que é a verdade, né? A gente começou com um contrato, mas quem veio para o mercado e fortalecer isso foi a Chesf. Eu gosto de falar isso, sempre falo, e foi uma visão que eles tiveram que não se pode esquecer. Agora, para falar do setor de energia eólica, né, e fortalecer o Mercado Livre e o fortalecimento do Mercado Livre, eu vou mostrar para vocês, vou falar para vocês um pouco sobre a Trader, rapidamente, um pouco sobre a evolução desse mercado, a abertura do mercado e sobre comercialização de energia. O Grupo Trader, né, ele começou só como comercializador e, ao longo desses anos, o que a gente viu foi que o mercado pede que o comercializador também tenha alguma base em geração. Por quê? Para mostrar confiança, mostrar que ele acredita no mercado, mostrar que ele tem respaldo também de energia, e nos preparamos para que parte dos nossos clientes possam ser atendidos com energia própria. Com isso, nós estamos desenvolvendo alguns projetos que hoje totalizam quase 700 megawatts médios.
Mas o que nós oferecemos, né, para o mercado? Na verdade, são PPAs, né, tanto de compra como de venda. Porque o consumidor, ele quer saber de comprar quilowatt-hora. O consumidor não quer saber de regra do setor elétrico, não quer saber de modelo, não quer saber de nada. O consumidor quer chegar em casa, acender a luz e, no final do mês, que essa luz não seja cara. É isso que ele quer saber. E que não caia a luz e fica lá o forno de micro-ondas piscando, né? Isso irrita a gente, né? Então, nós temos que ter distribuidor forte em distribuição, gerador forte em geração, e o comercializador que possa unir essa gente toda. E aí, por isso que eu falo, a Tradener, ela oferece PPAs para eólicas, PCHs, PCTs e solares. Por quê? Porque se nós não tivermos todas as formas de energia juntas, nós não vamos conseguir atender direito os clientes. Cliente nenhum quer comprar energia só à noite, quando é a maior força da eólica. Cliente nenhum quer comprar energia só de dia, quando tem o sol, né? Nós queremos usar energia nas horas que precisamos. E o que é o gerador? O gerador quer remuneração para o seu investimento. É isso que ele quer. Daí, nós termos uma capacidade nos contratos de compra e de venda poder atender os clientes, essa é a finalidade de um comercializador integrador. E é isso que nós estamos nos especializando. Eu vou mostrar para vocês, esse gráfico mostra a evolução do crescimento do mercado brasileiro. Isso é uma coisa quase que ímpar no Brasil, né? A linha verde, ela mostra desde 89 ali, que o Brasil não para de crescer. Inclusive, nesses últimos anos que está de lado, que pela primeira vez andou de lado, nos últimos 5 anos aí, mas não deixou de crescer um pouquinho, cresceu um pouquinho. Isso é fundamental para o planejamento, não só da indústria, como também de novas tecnologias que possam vir substituir tecnologias antigas. E aqui eu mostro o balanço, e vocês vão ver a oportunidade que existe para novos projetos, né? Nós sabemos que parques não se desenvolvem da noite para o dia, e nós temos um crescimento de mercado. Essa linha amarela, ela tem um crescimento do PIB aí previsto para os próximos anos em 2,8%. Nós já vemos que só nesse crescimento nós vamos precisar aumentar o nosso parque gerador, e aí de todas as fontes, de forma inteligente. E aí entra a energia eólica, entra a solar, entram as PCHs, entram todas, né, de forma inteligente. Para ficar só nas eólicas e nas PCHs, eu mostro aqui a nossa possibilidade. Da esquerda, em verde, vocês veem a nossa possibilidade eólicas, e à direita o solar. São mapas antigos. Eu fiz questão de trazer mapas antigos. Por quê? Porque a própria evolução da eólica, o crescimento das máquinas, o crescimento da descoberta no Brasil de novos locais, tem mudado completamente até a forma de se projetar as eólicas. Outro dia já escutei que é bem provável que no sul teremos fatores de capacidade já chegando a 50%. Isso é uma coisa que vai revolucionar também as eólicas. Não vai ficar só previsto, e tanto a solar, só num ponto do Brasil. Essas tecnologias estão migrando para poder atender o Brasil inteiro, né? E dentro dessas oportunidades, e que nós vemos que são assim, pelos gráficos que eu já mostrei, e pelo que já foi falado antes, e que na palestra anterior de financiamentos, a gente já viu que existe a vontade já dos bancos financiarem o Mercado Livre.
coisa que nós passamos quase que 20 anos sem poder contar, né, com esses financiamentos. Nós vamos ver agora como que nós estamos com a nossa abertura de mercado. Porque isso é fundamental. Não adianta que eu vou para o Mercado Livre, mas o Mercado Livre hoje é basicamente 30% do mercado. E desses 30%, 80% é indústria. Quando nós começamos o Mercado Livre, lá em 95, e que abrimos o mercado, a nossa proposta estava nesse mapa aí, em 5º lugar. O Brasil era o 5º do mundo que ia abrir melhor o mercado. O 5º. Nós passamos, nesses 20 anos sem fazer nada, para 54. Na posição 54. Uma vergonha. Todos esses países passaram à nossa frente. E cada ano entra mais 1, 2, 3, 4. Incrível, né? Essa fotografia não é minha, foi tirada de uma fonte, eu acho que até, mas é fácil de achar da internet, né? E quais são as nossas proposições, né? Lá atrás, em 95, 98, quando abrimos o mercado, de lá até aqui, nós só chegamos a 30%. E a proposta que existe hoje, da CP33 e da CP77 de 19 agora, elas, se a gente olhar aqui embaixo, elas não evoluem muito rápido, não, né? Tem uma, a CP33 é uma coisa, a 77 é outra, cria o comercializador varejista, que ainda não está, ainda não começou seu ritmo, mas agora começa. A partir dessa promessa de abertura de mercado, eu vejo que o comercializador varejista, a partir de janeiro, eu acho que ele entra firme. Mas nós temos aqui que resolver um problema que é o Grupo B. O Grupo B está indefinido ainda. Existe uma proposta de fazer estudos a partir de 2022. Puxa vida! Nós passamos 20 anos e não abrimos nada. E agora estamos propondo, numa proposta daqui 6 anos, abrir alguma coisa, e na outra daqui 4 anos. Se vai abrir daqui 4 anos, o que nós vamos fazer hoje? Nada. E aí o que vai acontecer? Nada também. Temos certeza que, se nós não dermos um choque nesse mercado, e daí a minha proposta é abrir o mercado segunda-feira, porque aí todos os problemas que existem para abrir o mercado vão começar a ser pensados por nós todos, juntos com as nossas universidades, abrindo os modelos, deixando que o mercado seja estudado por todo mundo, e não só por um grupo de iluminados, talvez, e que eu me incluo nele, né? Eu sou um desses iluminados, porque sou dos velhos do setor, então me culpo por isso também, né? Nós estamos errados, né? Temos que abrir o mercado para o estudo de todos. E, com isso, talvez o Brasil tenha, na sua vida, um prêmio Nobel em energia, né? Bem, eu já estou sendo pedido para concluir aqui, eu só queria falar do preço. E, para falar de preço, o mais importante é que a gente vê que essas novas tecnologias estão baixando o preço da energia no Brasil, junto com a abertura do mercado. Se não fossem essas coisas, né, não teria o consumidor uma possibilidade de vir a baixar o seu custo da energia. E esse custo da energia, nós vemos que cada dia ele está mais perto de baixar desde que o Mercado Livre avance. Já foi mostrado números, mas hoje ele é em torno de 20%, 25% menor. Eu não quero falar dos preços que nos norteiam hoje, que são as curvas forward, ou então o PLD, que eu não gosto dele, por causa do modelo, que é um modelo viciado, que eu digo que já deveria ter sido aberto para todas as universidades, né, que eu já falei ainda há pouco. Mas gostaria de mostrar, e concluindo, o que vai ser o mercado, pelo menos
que a gente vê no futuro, que já existe na maioria daqueles países que eu falei. Hoje nós vemos na Alemanha um site Verivox, que vocês podem sair daqui e procurar na internet. Você compra lá energia elétrica, gás e outras coisas. E em Dallas, Texas, o shop.compare, você tem ali um site que... Você tem do lado direito esse site do Texas, onde você vai ali e compra o teu quilowatt-hora e pronto. Pelo preço que você quiser. O contrato chega em casa depois. E você não fica nem conversando com ninguém, não tem aquele disque 1, disque 2, disque 3, não tem nada disso, né? Então, essa é a evolução. Então, vejam o que a energia eólica, a energia solar, junto com a comercialização integrada, vai trazer de desenvolvimento. E isso vai trazer emprego, novidade, tecnologia para todas as áreas, não só para o setor elétrico, né? Para chegar nesse ponto aí, vai ter que ter muito trabalho de muita gente. Essa é a contribuição que eu queria trazer e obrigado. Vamos passar agora a última participação do painel, o senhor Andrew Stoffer, da América Energia. Bom dia a todos. Em nome da América, eu agradeço o convite para estar aqui falando sobre essas oportunidades de eólica no Mercado Livre. E eu vou passar rapidamente, primeiro falando um pouquinho da América. A América, nós temos 4 empresas dentro de uma holding. Nós temos geração de energia, a parte de comercialização, gestão de energia para consumidores e geradores e soluções de eficiência, né? Basicamente, na parte de geração, nós temos, são 12 hidráulicas operando, 2 em construção, 8 em desenvolvimento. Em termos de comercialização, nós comercializamos 800 megas médio por mês, é uma das maiores independentes do mercado. Nós temos 5 plantas solares próprias e 18 entregues para terceiros. A gente faz a gestão de energia de mais 600 clientes e a gente tem 18 anos no setor, atuando inclusive com estruturação de empreendimentos para terceiros. Na parte de eólica, bom, isso vocês já sabem, né? Quer dizer, eu vou focar um pouquinho nessa parte dos leilões, quase 700 empreendimentos que já foram vendidos em leilão, e falar um pouquinho dessa questão de preços e porquê dessa migração para o Mercado Livre, né? Isso aqui é o resumo de todos os leilões regulados, já feitos. A eólica aparece com uma venda aí bastante expressiva, é a segunda em termos de venda, de volumes de venda. E aqui está a distribuição por tipo de leilão, né? Nos que foram vendidos em A-3, 4, 5, 6, no leilão de reserva e tudo mais. E o que a gente nota é que, nos últimos tempos, teve uma diminuição desse volume que foi vendido no regulado, pelas eólicas, né? Por outro lado, teve um ganho de produtividade, isso a gente tem que ressaltar. Isso aqui é o fator de capacidade, resultado de todos os leilões. Então, a gente nota que esse fator de capacidade tem subido, né? As eólicas têm aumentado a sua produtividade, que é que permite redução de preço. Aqui tem os resultados dos leilões, todos ajustados para a data de hoje. Ou seja, uma coisa é a curva, essa curva vermelha, que é a data base do leilão. Se a gente trouxer reajustando esses contratos para hoje, claro que na data de hoje esses preços convergem em torno de R$ 80 megawatt-hora, né? E ali são os preços históricos. E aqui, já foi falado nisso, a gente olha como essa quantidade de energia vendida, isso aqui são todos os leilões, classificados por datas de venda nos leilões. Então, a gente vê que, excetuando-se o ano 2012, a gente tem uma queda mais acentuada agora, destinando um pouquinho mais de energia para o Mercado Livre nesses últimos leilões, como foi feito agora há pouco. Isso é uma dispersão do investimento declarado, né, o que se declarou de investimento necessário quando se venceu o leilão, face à capacidade instalada. Então, a gente vê uma média aí de 5,8 milhões por megawatt instalado. Isso é a média histórica, claro que hoje é mais baixa, mas já foi bem mais alta.
e aqui pela garantia física, né, que hoje está em torno de 12,5 milhões por megawatt médio de garantia. Em termos de preço ainda, vocês veem essa curva, isso são todas as eólicas que historicamente já venderam no leilão. Se a gente olhar no sentido horário, vocês vão ver que partiu-se lá atrás de R$ 250 por megawatt-hora, e nós temos valores aí girando até chegar próximo a R$ 50 o megawatt-hora vendido em leilão. Então, isso aqui diz o que é o preço médio e qual a participação, né? Quais foram os preços médios e quanto se vendeu percentualmente, que é a curva da direita, e a gente vê que o preço caindo, que a gente, a partir do 25º leilão de energia nova, né, a gente nota que o preço caiu, teve um degrau grande, estava subindo até atingir 203, quando cai ali para 108, o percentual de venda no leilão começa a ser menor, ou seja, na realidade é uma relação bionívoca entre as duas. O preço foi ofertado menor porque se deixou mais energia para capturar um ganho maior no Mercado Livre. Essa foi a estratégia que passou a vigorar para os geradores de energia eólica. E alguns fatores explicam essa queda de preço. Primeiro, o ganho de escala, né? Em eólica, historicamente, houve um ganho de escala. Houve um ganho de eficiência, como eu mostrei pelos fatores de capacidade. Teve uma maior competição, né? A gente nota agora 21 GB inscritos, né, para um leilão que vai contratar muito pouco, mas também as condições de financiamento. Esse é um detalhe que às vezes fica passando desapercebido, mas nos estudos que nós fizemos, a cada 1% de juro que cai, são R$ 8,00 por megawatt-hora que alguém pode reduzir o preço para poder manter a rentabilidade do projeto. Isso quer dizer o seguinte: como a Selic caiu, a energia, parte da energia é juro, né? Financiamento pesa bastante numa geração. E a parte, o juro caindo, essa Selic que caiu, em torno de 3%, a Selic caiu muito mais, mas o juro praticado, que caiu 3%, permitiu que esses preços se reduzissem, em média, R$ 25,00 por megawatt-hora, mantendo-se rentabilidade dos projetos. Essa é a diferença que faz um financiamento mais barato ou mais alto, ou o juro na economia mais caro ou mais barato, né? E houve uma mudança por parte do próprio BNDES. Se tinha a taxa de juros de longo prazo, que foi substituída pela taxa de longo prazo, né, a TJLP pela TLP. Historicamente, a TJLP dava em média 60% da Selic, e a TLP se aproxima de 100% da Selic. Então, essa mudança de paradigma fez com que também subisse um pouquinho aquela escala, né? Quando a gente olha na parte das condições de financiamento e estruturar eólicas para o Mercado Livre, a América tem uma boa experiência nessas estruturações de projetos do Mercado Livre. Ela foi a primeira a estruturar PCHs exclusivamente para o Mercado Livre. A estruturação foi feita em 2001, Curuá, Buriti e 3 de Maio, geraram a partir de 2003. Nós fizemos a primeira estruturação de biomassa, também exclusivamente para consumidores do Mercado Livre, que foi a FAB, em 2004, gerando a partir de 2005. E a primeira também a viabilizar PPAs de solar para o Mercado Livre, com um projeto que foi Tauá, em 2010, gerando a partir de 2011. E nós participamos também ativamente com o BNDES para essa mudança de modelagem que vocês já viram agora mais cedo, que o BNDES explicou, essa mudança de modelagem com um PLD de suporte. Mas sempre houve uma dificuldade com relação às eólicas, por questão dos grandes volumes envolvidos e os preços relativos entre a CL e a CR. É muito diferente você estruturar uma coisa de 10, 15 ou 20 megawatts médios e você estruturar uma operação para 80, 100 ou 150 megawatts. É muito diferente no Mercado Livre. Só para a gente ter uma ideia, o Mercado Livre não é mais ou menos 30% do mercado? Se a gente puser aí 70 GB de mercado, de consumo médio, hoje é baixo disso, mas vamos chutar 70, nós estamos aí com 20 GB do Mercado Livre. 20 GB do Mercado Livre. Se a gente tirar a autoprodução, do livre mesmo, sobra quanto? 14? 15? Nós temos 21 inscritos, giga, só de eólica no próximo leilão de regular.
Então, esses volumes são significativos para poder estruturar. Não é tão simples você jogar 200 mega ou 300 mega no Mercado Livre em um projeto, né? Não é uma coisa tão simples. Mas esse cenário está mudando. E os geradores de eólica, a gente nota isso nos últimos anos, eles inclusive reduziram a participação no leilão em termos de volume possível de venda. Por que isso? Bom, por que fazer alguma coisa no regulado? O regulado é uma comodidade, né? Você vende 20 anos, nas hidráulicas vende 30 anos. Você tem a garantia da conexão, ajuda no financiamento. A gente vende uma parte lá e a outra parte a gente captura um ganho maior vendendo no Mercado Livre. Isso é o que norteia quem atua. E o BNDES está ciente disso. Nós desenvolvemos esse modelo lá com o BNDES desde 2014, foram 15 reuniões técnicas, uma dificuldade enorme para ser aprovado esse modelo, que resultou no PPA de suporte, e agora o próximo passo são garantias rolantes para o BNDES. Basicamente, só para a gente entender o que se trata isso, né, porque se fala e não se explica tanto, quando se vende no regulado por 20 ou 30 anos, tem-se um financiamento tipicamente de 16 anos, então aquele azul ali do contrato, ele garante o empreendimento em toda a seu financiamento. Quando se vende no livre, a gente tem ali um problema, porque o PPA inicial é de 5 anos e o resto. Antes era o PLD mínimo, que é o que está expressado ali, a gente vê que isso não cobre esse financiamento, é mais complicado, e esse PPA de suporte, que passou a ser adotado pelo BNDES, é um PLD teórico de suporte, de R$ 90, ele ajuda bem nessa questão de financiamento. É isso que é basicamente esse modelo que se tem lá. Em termos de perspectiva, né, para solar e eólica no mundo, a gente vê aí, isso é um estudo da IRENA, né, International Renewable Energy Agency, é um estudo do ano passado, que mostra que em 2050, 60% desse mix vai ser solar e eólica, né? Tem um desafio, que é apontado lá, com esse crescimento, que é com relação à flexibilidade, a questão da intermitência, que se tem nessa questão das fontes, tipicamente eólica e solar. Só para a gente ter uma ideia dessa intermitência, a gente vê aí nessa tabela, chega-se a cair 5 gigawatts médios em um dia de geração. Isso é um problema. Alguém está gerando, imagina um operador do sistema, como foi dito, alguém aperta o botão que aqui acenda a luz, então alguém tem que atender essa demanda. Como é que ele faz? De repente, cai 5 GB. Como se atende isso? Se atende com reserva girante de hidráulicas que estão ali girando e prontas para atender aquilo, com gás, térmicas a gás ou outras térmicas de partida rápida que podem suprir isso, e isso não foi feito no Brasil, né? E está se pensando nisso agora, com outras soluções que estão resumidas aqui, para a gente finalizar, nesses desafios e os possíveis pontos atenuantes dessa expansão via CE. Primeiro desafio é a questão de financiabilidade. Já se viu que não é fácil, né? Os bancos, eles sempre colocam muito assim, não, vamos lá, porque a gente tem dinheiro, a gente quer, a gente acredita. Banco empresta dinheiro para quem não precisa, né? Se você não precisa de dinheiro, ele fala, não, mas toma aqui um cartão de crédito, um cheque especial, pega um empréstimo, reforma a casa, troca o carro, faz alguma coisa. Se você chega e fala, estou numa situação difícil, ele fala, meu amigo, não é comigo, né? Então, não é tão assim, a financiabilidade é uma dificuldade grande, inclusive com o risco de crédito. Imagina alguém vender por 20 ou 30 anos, no regulado, com as distribuidoras que têm recebíveis, e fala, eu garanto. E o outro fala, não, eu tenho que vender aos pouquinhos, eu vendo 5 anos aqui, 10 anos ali. Mas para quem está vendendo? Para empresas, para comercializadoras. Sim, mas e se elas tiverem um problema? Então, isso complica muito essa venda, né? Uma pulverização, inclusive, dificulta mais. A questão do preço horário, todo mundo já sabe, o preço horário vai entrar em 21, vai entrar em 20, mas não vai entrar para a contabilização. Então, em 21 é um desafio para as eólicas, especificamente. A possibilidade de separação de laço capacidade de energia, prevista na CP 33, no 19 e 17. Então, isso daí também é um desafio a ser superado. A competição, como foi falado, existem vários contratos no regulado que acabam, né? E tem uma alta competição de projetos de maior porte, e a sazonalidade, que também vai ter que ser tratada.
Quais são os possíveis pontos de atenuação? Usinas híbridas, viabilização de baterias, é um caminho que está acontecendo. Entrada de termoelétricas flexíveis. Existe um projeto na Espanha, só para colocar, e também no norte da África, com 100 mega de geração, no caso é solar, com reservatórios de sal, que funcionam como baterias, né? Então, isso está evoluindo, né? Falando nessa parte de grandes baterias. Térmicas flexíveis, usinas hidráulicas reversíveis, a EPE já estudou, tem 77 para serem feitas, então você bombeia de madrugada e gera nas horas durante o dia. As comercializadoras vão ter um papel importante, deixando o produto flat, né, através da operação do seu portfólio. E algo que ajuda, em termos de preço, é a questão da descarbonização, né? Então, basicamente, era isso que eu queria apresentar. Obrigado e fico à disposição. Vamos passar agora as perguntas. Curiosamente, o painel respondeu muitas das perguntas colocadas. Elas começaram a entrar, tanto o Andrew como o Thomas, todos eles foram respondendo várias perguntas. Tem uma, no entanto, que foi colocada pelo pessoal da Câmara Setorial lá do Ceará e que tem a ver com... Na verdade, não é uma pergunta, na verdade, é um comentário à proposta do Ministério das Minas e Energia de reduzir o patamar do consumidor livre, mantendo 500 kW consumidor especial. Então, na realidade, ele pede para que a mesa comente o que é que acha disso e vamos começar com você. Boa pergunta, porque, na realidade, eu contei só um pedaço da história. Existe o último capítulo da história que está lá presente na própria CP 77, que é aquele programa de redução do limite da convencional e mantendo a especial, né? Até que em 22 eles se encontram, né? Porém, existe um capítulo específico dizendo o seguinte: até 22 também eu quero um estudo detalhado, Ministério, eu, governo, um estudo detalhado para abrir todo o mercado em 24, todo o mercado em 24, seja ampliação ampla da liberdade e, ao mesmo tempo, criar uma comercializadora regulada. O que seria a comercializadora regulada? É o papel que a distribuidora, é um dos papéis que a distribuidora faz, que é comprar energia, é a parte dela, que dentro da distribuidora ela tem o negócio fio, que a gente conhece, e o negócio comprar energia para revender. Então, essa parte, ou a revender para o mercado cativo, essa parte vai ser também objeto de estudo para implantação em 24, ou seja, separação da parcela, que a gente chama parcela A, mas do negócio de compra e venda da distribuidora numa chamada comercializadora regulada. E, com isso, possibilitar toda a abertura do mercado a partir de 24. É o que está na CP, tá? Apenas com informação. Rapidamente, não é tão simples abrir o mercado como a gente gostaria. Nós somos totalmente a favor de abrir mercado, mas a gente tem uma preocupação grande, por exemplo, com contratos legados e com outras melhorias para se fazer. O Brasil tem uma característica específica, só lembrando, a gente fala de mercados mundo afora, Estados Unidos, a autonomia é estadual, cada estado dos Estados Unidos pode ou não abrir. Dos 50 estados, 22 são livres, o único que é 100% livre, não existe mercado regulado, é o Texas. Os outros, você tem alguns sim, alguns não, parcialmente, e alguns, inclusive, não têm mercado livre. Não é assim, um tema simples da gente tratar, principalmente quando a gente considera que a evolução do consumo de energia nos Estados Unidos e Europa, por exemplo, é quase zero. Ele não muda de um ano para outro. O Brasil, a gente precisa 5 GB por ano durante 10 anos, de repente sobra energia, porque a economia sobe, cresce 3% ao ano, depois decresce 3% ao ano, a oscilação, a dificuldade de planejamento é muito grande. Então, isso traz uma certa incerteza, tanto no suprimento, quanto do próprio consumidor. Eu, assim, até ouso dizer que se amanhã abrisse o mercado por inteiro, muitos não migrariam, porque a economia que pudessem ter naquelas contas menores, né, estou falando do residencial, ele teria uma certa dificuldade em arriscar. É muito provável, e eu defendo isso, que o mercado tem que ser aberto para todas as empresas e se programar
o restante da abertura através da melhoria dos demais quesitos do sistema. Né? Eu tenho uma visão diferente, vocês já viram, né, na minha apresentação. Eu luto por abrir o mercado segunda-feira. Por quê? Porque há 21 anos atrás, eu já era mais velho que a maioria aqui, e prometeram abrir o mercado ali 5 anos. E eu acreditei nisso. E o que aconteceu? Passaram 21 anos. Agora estão dizendo que é 3 anos. Então vai ser daqui 15, certo? No mínimo. Para vocês chegarem à conclusão que não abriu também. Certo? E por que isso? Porque o brasileiro é preguiçoso. Nós somos preguiçosos. Essa que é a verdade. Nós não temos a determinação de um alemão, de um americano, de um outro, que vamos fazer, do próprio chinês. Vamos fazer e acabou. Certo? É só pegar e já vou abrir segunda-feira e o que acontece? Nada. Não vai acontecer nada. Porque eu não tenho, o Tradener ou a própria América não tem energia para fornecer para todo o mercado. Essa que é a verdade. Vão continuar comprando do regulado, do mesmo jeito que hoje. É a verdade. E o governo é que dá as outorgas. Então, o governo que dá as outorgas para sair uma nova, uma outra, ele tem tudo na mão. Então, é o seguinte, é botar essa turma de inteligentes do setor elétrico a pensar e dar saída. Mas o mercado vai ser livre para todos, já. E fica aquela espada na cabeça. Temos que resolver, porque hoje tem uma turminha aí, que é o 30%, que paga 25% menos. Por quê? Isso nunca foi pensado. Por quê? A gente sabe por quê. Porque paga menos transporte, alguns têm um subsídio, alguns têm isso, tem o contrato legado, que foi falado, mas tem solução para o contrato legado. Pode haver. O maior problema é o nosso modelo, que a gente tem energia garantida, desculpa, agora é assegurada. Garantia física. E garantia física. E ela é calculada diferente do risco que opera o sistema. E diferente do que, sei lá, vai calcular o GSF hoje ou o MRE amanhã. Nós temos Itaipu vencendo aí, que é daqui 3 anos, que é hoje um problema político até, que se fala. Mas Itaipu vai continuar em dólar? Essa é a pergunta lá para o pessoal do Sul. Aqui não tem esse problema. Mas nós vamos continuar comprando em dólar? Será? Por quê? De nós mesmos em dólar? Vai para o livre ou vai para o cativo? Então, são essas coisas. Se não abrir segunda-feira, nós não vamos resolver isso nem para 2023. Então, esse é o problema. Eu acho que nós, sendo provocados, e aí sim, o brasileiro responde, se nós formos provocados, nós vamos dar uma lição para o mundo. Muito boas intervenções, como sempre. Parece que a gente deixa para o final os temas mais polêmicos. Não vai sair uma resposta definitiva sobre esse tema, mas talvez a abertura imediata provoque. Tenho conversado com algumas pessoas, esse fórum foi muito plural, apareceu fintech, gente que está fazendo plataforma tipo essa alemã, para clientes institucionais, que permite a compra imediata da energia, foi realmente muito plural. E das reflexões que a gente teve, tanto na área financeira, na área educacional, na área de tecnologia mesmo, é que há que fazer. Foi dado exemplo em várias discussões, tanto do Uber, quanto daquele serviço de patinete. Ambos tentaram autorizações prévias durante mais ou menos 2 ou 3 anos e não conseguiram. Então, eles arranjaram caminhos e, de repente, o Uber estava rolando nas ruas e as pessoas baixando no celular. Os patinetes foi igual. Foi para a rua e aí os reguladores tiveram que realmente se preocupar com o fato. Tiveram que ver como aquilo poderia ou deveria ser regulado. Não se trata de estado mínimo ou de enfraquecer as entidades reguladoras, mas é função dos operadores privados realmente provocar.
realmente dar o primeiro passo para que a mudança ocorra, não é? Eu acho que essa mensagem que fica nesse fórum. Eu gostaria de encerrar a mesa, agradecer, já deixar o convite aberto para o ano que vem, vai haver novidades, e muito obrigado a presença de todos, muito obrigado aos participantes da mesa. Obrigado. E para encerrar o 11º Fórum Eólico, convidamos o fundador da Viex Américas, o senhor Rodrigo Sucesso. Obrigado, Ana Karina. Gente, eu acho que foram 3 dias bastante intensos, de muito conteúdo, muito aproveitamento. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês mais uma vez aqui em Natal. Espero encontrá-los vocês muitas outras vezes. E acho que é importantíssimo ressaltar a contribuição dos nossos patrocinadores que viabilizaram que esse evento pudesse ser realizado de forma gratuita, e a todos os nossos palestrantes. Queria agradecer também ao CERN, que foi quem fez a condução do conteúdo programático desse evento e o relacionamento com todos os palestrantes, e determinou a agenda e fez a seleção do elenco. Então, muito obrigado a todos. As apresentações serão disponibilizadas no site até o começo da semana que vem. Então, fica mais uma salva de palmas para os nossos oradores. Espero todos vocês no nosso próximo Fórum Nacional Eólico, pela 12ª vez aqui em Natal, em agosto de 2020. Um abraço a todos. Estamos fazendo a nossa parte, sabia?